Tudo bom, Sérgio? Como é que tá? Sérgio, eu vou gravar aqui então esse vídeo para a gente conversar um pouquinho e eu poder te apresentar como que foi elaborada toda a parte aí volumétrica da tua residência, tá? Eu te explicar um pouquinho o que que foi pensado, o conceito. A gente já viu antes, né? Toda a parte de desenvolvimento de layout, em planta, né? Então chegou o momento agora da gente levantar uma maquete eletrônica, ver volumetricamente em 3D como que está se comportando, então, a tua residência, né? E eu queria te explicar também que, assim, a gente tentou esmiuçar ao máximo e a gente tentou explorar bastante, assim, essa questão volumétrica para que a gente tenha uma arquitetura, tá? Que tenha realmente um valor arquitetônico, tá? Que faça sentido, que ele tenha, digamos, algumas características, né, além de aliar exatamente ao teu desejo, aquilo que tu almeja para a tua parte estética, né, e exterior da residência, também puxar alguns elementos de arquitetura que realmente fazem, agregam bastante valor, tá, para essa tua residência, que os elementos não sejam coisas gratuitas, né? E que cada coisa tem os seus porquês, tem os seus motivos, o seu conceito. Às vezes a gente até busca um pouco, assim, como a gente é muito ligado também à parte das artes, certo? Além das questões das exatas, artísticas, né? Quer dizer, técnicas, né? A gente é muito vinculado à parte também das artes, né? Então a gente tenta fazer com que a residência, a volumetria, ela tenha uma harmonia, ela tenha uma certa, digamos, uma certa poesia, né, uma certa coerência filosófica, conceitual, artística, né? Então tudo isso, né, a gente se esmerou ao máximo para tentar levantar esse volume, tá? De forma que ele realmente agregue, né, a uma arquitetura mais voltada a uma arquitetura mais moderna, mais contemporânea, que a gente tenha traços, né, de uma arquitetura atual, né, além de estar remetendo também aquelas questões mais tradicional de casas tradicionais americanas, casas mais vinculadas ao passado, à história, né? E buscando também, como a gente está situado ali na Serra Gaúcha, buscar também elementos, né, digamos, campeiros, né, que tragam um ar de serra, que traga, né, uma arquitetura mais, digamos, vernacular, né, que é uma arquitetura ligada às suas histórias, mas com traços, né, de contemporaneidade, tá? Então isso aí que a gente buscou e a gente gosta muito assim de trabalhar com formas puras, tá? Então tu vai ver que a gente juntou elementos puros da arquitetura, né? Que é um, digamos, é um prisma, é um cubo, é um plano, né? Então elementos assim que eles são puros, tá? Da própria arquitetura, da história da arquitetura, e a gente compõe esses elementos para que a gente tenha essa harmonia e que a gente chegue aí unindo, digamos, no final, um resultado onde a gente agregue aí todas essas características, assim, tanto do teu desejo, como também do que a gente, digamos, do que a gente prega, assim, né, da filosofia da arquitetura e tudo mais. E eu espero que tu goste do resultado, a gente está gostando bastante do resultado que está se tendo. Acho que a gente está conseguindo ter essa união, essa conjunção de fatores que eu estou te comentando, né? E é isso que eu quero começar a te apresentar aqui. Primeiro, te demonstrando um diagrama construtivo da volumetria da casa, tá? Aqui nessa primeira imagem do diagrama, a gente tem uma simulação, uma representação do que é o teu terreno, tá? Isso aqui, digamos, essas escadinhas aqui, ela representa as curvas de nível da topografia. Cada escadinha sobe meio metro, tá? Então ela é uma representação aproximada de forma digital do que é o teu terreno hoje na realidade, tá? Aqui nesse terreno a gente já, digamos, cortou aquela parte do morro, do talude mais alto ali, e a gente já começou, né, trabalhando, deixando essa terra, tirando aquele volume extra de terra que a gente tem no teu terreno,
tá? Para que aquele volume a gente consiga acomodar para o restante do teu terreno, tá? Diluir ele, para que a gente tenha uma fachada, né? Principalmente ali uma fachada mais voltada comercialmente, né? Mais limpa, né? Sem estar aquele talude interferindo ali na frente, tá ok? Então, assim, a partir dessa volumetria do terreno, tá, a gente vai fazer que nem a gente fez com o teu layout, com a tua planta baixa, com aquela explicação mais conceitual. A gente vai aplicando alguns layers sobre essa imagem, que é o que depois vai nos originar o resultado final da residência, tá? Então, partindo dessa imagem aqui, a gente já vem agregando alguns elementos sobre o terreno, né? A gente já consegue visualizar alguns elementos que estão naquele layout que a gente validou, tá, de planta baixa. Ali a gente tem ali o alicerce da parte da residência, o alicerce da área comercial, com aqueles dois retângulos aqui, ó, esse retângulo aqui da casa, esse retângulo aqui da área comercial, o caminho da garagem, os acessos aqui para a garagem, o acesso aqui para a área comercial, o acesso da outra garagem, da área de estacionamento da área comercial que fica aqui para trás, né? E alguns elementos aqui de paisagismo, ainda de uma forma representativa, tá? A gente tem aqui o limite do teu terreno, ele está nessa mureta aqui, digamos, representando aqui como se fosse um muro, tá? Então, aqui seria o limite do teu terreno. Essas árvores aqui, imagina como se elas fossem o teu horizonte, né? Aquilo que tu enxerga, né? Além lá do teu terreno, tá? Lá para o horizonte. E vamos, então, somando alguns outros elementos sobre o teu terreno aqui. Ó, dá para a gente fazer aqui até uma brincadeira aqui, né? Os elementos caindo aqui sobre o teu terreno, que é o que vai formar a tua volumetria. Então, a gente tem muitos elementos aqui sendo adicionados àquela forma básica da residência, com um telhado com um cume aqui, com uma cumieira, certo? No centro do telhado. E a gente está trabalhando a partir desses volumes prismáticos, né, de casa, que a gente quer exatamente aquela casa que a gente já tem como origem, né, do teu projeto. A gente está somando e adicionando outras formas puras, tá, para essa tua residência, que é o que vai gerar todo o contexto. Então, a gente tem aqui um grande prisma, né, que para ser adicionado junto desse volume da residência, que é o que vai conformar o teu acesso, a tua entrada, né? A gente está trabalhando com algumas questões de planos, tá? Alguns planos que a gente vai juntar desses volumes e que vai dar a união, tá? De um volume maior, né? Que são esse plano da direita, esse da esquerda aqui, tá? Que vão ser algumas paredes bem estratégicas, né? Planos ali posicionados um do lado do outro, né? Demonstrando, né, algo bem racional para essa tua construção, tá? Assim como também a gente está trabalhando com planos, ó, que eles vão ser somados a esse volume que está originando a parte comercial. A gente tem esses outros planos aqui que eles são fundamentais para a leitura de todo o conjunto, tá? Para que a gente tenha uma ideia de conjunto desses elementos. Tu vai ver como que isso vai formar, né? E aí, por último, a gente tem aqui uma estrutura também, um outro plano, só que daí na horizontal, formando um pergolado, que vai ser um elemento de união tanto dessa área comercial como com a área residencial. O nosso elemento de união vai se dar por essa cobertura, uma cobertura leve, que vai unir, então, essas duas edificações, esses dois volumes, certo? E esses são os elementos básicos, né, que na medida, ó, aqui a gente já tem eles, ó, sendo acrescentados junto dessa volumetria básica, tá? Esses elementos aqui, eles se acoplam, esses planos se acoplam, esses planos eles são paredes verticais, que a gente está tratando eles como planos, e por a gente estar tratando eles como planos, né, é isso que às vezes é um pouquinho difícil de entender, porque às vezes tem uma questão mais filosófica envolvendo isso, né? Quando a gente trabalha com essas geometrias puras, né? Tu vai ver que quando a gente for dar materialidade nesses planos, esses planos têm um sentido de ser, né? Por eles são elementos soltos, né? Que a gente quer demonstrar que realmente são planos
plugados ali, e por isso a gente vai dar uma materialidade nesses planos diferente da materialidade que vai ter nos volumes. Esses volumes aqui mais prismáticos vão ter uma certa materialidade. A materialidade, quando eu digo, é a aplicação de um material. A gente aplica um material quando a gente quer ressaltar o que é um plano, o que é um volume, né? Então, assim, as coisas não são assim, vamos simplesmente pintar essa parede aqui da cor azul, essa aqui a gente também pinta da cor azul, mas tu não sabe qual que é a justificativa de tu pintar aquilo ali de cor azul, né? Não se tem uma justificativa, e quem consegue ler a arquitetura e consegue ler essa parte mais artística, mais filosófica, quando tu bate o olho numa construção dessas e tu entende que quem está produzindo aquilo, artisticamente produzindo aquela volumetria, aquele conjunto, e quis ressaltar um volume, quis ressaltar um plano, é muito intencional, é muito marcante isso, para todo mundo que consegue entender. E as pessoas, até as pessoas leigas, às vezes olham, né, essas edificações que têm um porquê das coisas por trás, e muitas vezes não sabe dizer o porquê de tão legal que é aquela edificação. Mas é isso que eu estou querendo, né, demonstrar para ti com essa minha explicação, de que quando as coisas têm um porquê e fazem um sentido, né, elas são diferenciadas. Elas não, essa tua casa não vai ser como qualquer uma casa no estilo americano construída em Gramado. Ela é uma casa que ela tem um repertório, ela tem um conceito, ela tem diretrizes, ela tem uma visão mais filosófica, mais artística, né, de olhar esses elementos e tu trabalhar esses elementos, né, em função desses porquês, dessas atitudes, né, que se toma na edificação, tá? Então, basicamente, né, aqui a gente conseguiu já plugar esses elementos à frente, tá? Aqui, basicamente, esses planos aqui formando, né, da área comercial, ele é um pouco diferente dos planos da área residencial. Aqui, esses planos que a gente tem plugados aqui nas laterais aqui do residencial, a gente está formando o cume, formando o triângulo do telhado para dar um caráter mais residencial, né? Daí tu vê que aqui na área comercial, para a gente dar um caráter um pouco mais à área comercial, a gente deixa esse plano, né, sobressaindo o telhado um pouco, deixando ele, né, sem fazer o triângulo, mas a gente deixa assim, mesmo assim, transparecer o cume do telhado, a volumetria que vai passar por trás desse plano. A gente ainda, mesmo assim, a gente deixa ela aparecer, mas a gente dá um caráter um pouquinho mais comercial na medida que a gente deixa esse plano mais reto, né? E esses planos aqui, tu tá vendo que ele não coincide com o mesmo plano do volume. A gente ressalta ele na fachada, faz um dentezinho para frente, tá? Aqui também faz um dentezinho, não fica no mesmo, elas não ficam coplanares, essas superfícies, que é para justamente a gente dar a intenção da edificação de que planos foram acoplados a esse volume, tá ok? E aqui, para não ficar também uma fachada aqui tão pobre, simples da área comercial, a gente está trabalhando com esses planos na frente, tá? Que esses planos vão servir também de estruturação dessa cobertura aqui de pergolado que está sendo plugado aqui para baixo, ó. Essa cobertura ela vai ser plugada aqui, então isso aqui também vai ajudar a estruturar essa cobertura. E esses planos aqui, eles estão conformando um pórtico de acesso para o teu negócio, para o teu empreendimento, tá ressaltando essa volumetria aqui de trás e conformando, tá, um pórtico de acesso, que é muito importante em áreas comerciais, a gente demarcar esse acesso, porque ele fique algo realmente, não diria pesado, mas que ele fique algo marcante na fachada, né? Tu ter esse pórtico, esse acesso bem demarcado, e tu vai ver como vai ficar legal isso. E transcendendo um pouco assim a questão mais filosófica, eu até diria, né, que a gente pode dizer que o plano direito simboliza, digamos, um pé, né, e aqui um outro pé, o pé direito e o pé esquerdo, tá? E a pessoa acessa, né,
essa área comercial entre os dois, digamos, simbolicamente representativa ali por dois planos, né, por esses no meio dos dois pés, tá? Mas seria basicamente um pórtico de acesso, né, que vai ficar legal aí na composição do conjunto, certo? E aqui, ó, a gente avançando um pouquinho mais, ó, tu pode ver a gente plugando, né, essas estruturas, esses elementos de união, essas adições, são volumes sendo adicionados, né? Então aqui a gente já tem uma conformação dessa tua residência já mais conformada, já melhor, né, desenvolvida, e a gente avança um pouquinho mais, agregando algumas desses volumes que a gente agregou, algumas subtrações, tá? Então a gente faz algumas subtrações que também são subtrações, de certa forma, ó, retirando aqui alguns elementos, tá? Deixando esses planos aqui mais vazados, tá? Então a gente vaza eles para dar uma permeabilidade maior aqui, tá? E esses vazados aqui depois a gente vai preencher, né, com alguns blocos ali de Cobogó que vai dar essa permeabilidade visual e ainda assim vai denotar, né, que a gente tem esse plano aqui, certo? Então a gente vai ter uma permeabilidade bem boa aqui de ventilação e iluminação através desses blocos. E esses blocos, depois eu fiz uma pesquisa ali, são blocos cerâmicos que a gente casaria junto com o tijolo aparente. E esses blocos aí, eles são, por ser blocos cerâmicos, eles não são blocos de concreto, são blocos bastante econômicos, tem até na Leroy Merlin, na Cassol, nessas lojas de grandes departamentos, tá? Cada bloco desses aí tem blocos de R$3, R$2, R$1,50, são blocos bastante econômicos, tá? Tem algumas obras aí que eu uso já, alguns blocos de concreto, que eles são realmente mais caros, que eles partem às vezes de 15, de 30, tem blocos até de 100 a unidade. Esses blocos que eu estou querendo utilizar aqui são realmente blocos que vale a pena, né, o investimento, o custo-benefício, que eles vão dar um visual bem atrativo e eles são mais econômicos, tá? E já aqui, nesse teu pórtico aqui, para a gente conseguir, né, tem algumas subtrações aqui que foram feitas, tá? Para, né, também a gente aliar aquela questão de metragem quadrada, não exceder a metragem quadrada. Então, aquele volume que virtualmente aqui a gente está vendo ele, né, como um prisma, eu fiz um recorte nele, desse prisma, que a gente adequa aquelas áreas que a gente já aprovou, né, em layout, para não exceder, né? Então, a gente tem uma cobertura um pouquinho menor aqui, mas virtualmente aquele bloco, ó, tá vendo? Ele está aqui como se ele tivesse sido aterrizado ali no teu terreno, né? Como se ele tivesse realmente entrado para dentro do teu terreno e virtualmente, né, ele forma, né, um prisma, que é aquele prisma que originou, ó, mas na verdade a gente tem uma subtração aqui, a gente tem aqui, né, um caminhozinho com guarda-cor, com peitoril, né, de alvenaria, e aqui já fica um peitoril com mais vazado, né, com uma estruturinha metálica de peitoril, que também esse tipo de guarda-corpo ele também tem, ele é econômico e ele fica super bonito aí no conjunto, são várias ripinhas assim, pilaretezinhos, né, do guarda-corpo, todos eles barrinhas de ferros assim, ele vai ficar bem legal na composição e ele ajuda também, né, a conformar a ideia desse prisma aqui, né, que, né, a gente fez essa subtração e aqui tu já consegue ver o teu acesso aqui da tua residência, tá? Quase que ele flutuando aqui, ó, ele tá se descolando do terreno, ele está levemente ó, flutuando sobre o terreno, isso vai dar uma sensação de que esse prisma realmente aterrizou ali, né, e se juntou, né, com esse volume que originou toda a casa, tá? E aqui, avançando um pouquinho mais, vamos agregar agora, então, toda a parte de aberturas de janelas, tá? Então a gente consegue ver os cheios, o que a gente chama de cheios e vazios da residência, tá? Os cheios são as paredes ali, os vazios a gente está tratando como as janelas, tá? Então a gente tem aqui uma volumetria ó, com cheios e vazios, tá? Com uma certa dinâmica, né? E tu vai ver, depois eu vou explicar um pouquinho mais desse emolduramento que a gente fez nas janelas, de forma a ampliar
essas janelas na fachada, né, que elas tenham um caráter, uma sensação de que são janelas um pouco maiores do que elas realmente são, tá? Mas isso tu vai ver também com a materialidade do restante ali do 3D. Então, já aplicando uma das materialidades, né, que eu tinha comentado antes, em todos os planos a gente está tratando ele como se fosse, então, o tijolo aparente, tá? A gente trata nessa parte aí dos planos, né? E a gente tem também uma, digamos, uma brincadeira, uma jogada ali com as janelas, tá? Que a gente trabalhou as janelas de forma que esse retângulo que a gente demarca como janela, né, também apareça o tijolo ali, como se a gente tivesse arrancado uma parte dessa cobertura sólida que agora está cinza, e ele denota, né, por trás, como se por trás desse material aqui existisse o tijolo. Isso tu vai entender um pouco melhor agora nesse conceito que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Aqui a gente tem, ó, uma visão geral, tá, de como que se conformou o todo da tua residência. Tem um detalhe bastante importante que eu esqueci de mencionar, e eu vou puxar algumas imagens de referências, tá? Para que a gente depois continue a partir dessa imagem aqui, tu vai entender um pouco melhor o que aconteceu com essa tua volumetria, tá? Então aqui, Sérgio, eu puxei aqui algumas imagens de referência, tá? Da volumetria da edificação para tentar te explicar um outro conceito que surgiu agora no desenvolvimento do levantamento de 3D, tá? Que a gente começou a levantar o volume 3D, então surgiu uma ideia da gente adotar, por exemplo, a cobertura, tá? Da cobertura que for feita em telha metálica, como a gente está adotando as esquadrias, tá? Todas elas brancas, né? Então ficou melhor para o resultado final da edificação a gente ter também uma telha na cor branca, tá? Não estava ficando legal a gente misturar ali branco, preto e tijolo, estava ficando muita mistura. Então eu achei melhor a gente dar uma limpada no volume, tá? E adotar então a parte do tijolo com a esquadria branca, e como a esquadria branca também utilizar a telha branca. E ficaria muito legal a gente ter a telha descendo na parede do volume da tua casa, tá? Com a telha descendo, também vai ficar econômico, tá? Porque é o seguinte, com a telha que desce na parede, a gente não precisa utilizar uma telha sanduíche. A gente pode usar uma telha metálica, a mesma telha, com o mesmo desenho que está sendo usado na cobertura. Na cobertura está se usando uma telha sanduíche, tá? Que é uma telha termoacústica, que ela tem um custo um pouquinho mais elevado para dar um conforto térmico dentro da casa, mas na parede, como a gente vai ter blocos por trás dessa telha, a gente pode utilizar uma telha simples, uma telha normal, uma telha metálica, ela branca, com o mesmo desenho da telha sanduíche, a ranhura das telhas, esse desenho que a telha tem, vai acompanhar o mesmo da cobertura, mas a gente desce com ela na fachada, e a gente aplica isso como um revestimento. E isso aí vai ser até melhor, né? Tu ter em alguns pontos, a gente está descendo com essa telha em alguns pontos da tua fachada, tá? E em termos de manutenção, tu pode ter certeza que isso vai ser melhor até do que o tijolo, porque com a telha metálica ali, né, ela vai ter uma durabilidade, olha, gigante, né, muito maior do que qualquer outro material, né, muito mais do que pintura, reboco, muito mais do que o próprio tijolo, a gente adotar essa telha na fachada. E com a aplicação da telha na fachada vai ser legal que a gente consegue denotar, né, todo esse volume, a demarcação do volume que vem desde lá do telhado, desce para a fachada como se fosse um volume único. E aqueles planos, né, das laterais em tijolo, eles são, né, são feitos daí em tijolo, um de cada lado daquele volume, tá? Então, tá aqui uma ideia, tá? Eu tenho outras imagens aqui, né, que também dão essa ideia. Tem imagens aqui com outras cores, aqui está com cinza, mas imagina isso aqui sendo num branco, tá? Deixa eu ver mais alguma imagem. Aqui a gente tem uma imagem no branco, ó. Aqui dá para dizer até que a imagem, o centro ali está com a coloração do tijolo, né?
e a telha na parte branca descendo do telhado e indo para a parede, né? Ficou bem legal. Aqui tem uma outra volumetria, ó, também com a telha branca, e digamos que essa parte ali do centro seria o tijolo. Ó. Vamos ver mais algum. Aqui também tem outras, ó, com grafite e mais a cor em madeira, tá? Mas aí são alguns exemplos, tá? Desse modelo que eu estava te mencionando. Aqui também, ó, tem a telha, né, e o centro ali, né, representando como se fosse o tijolo. Né? A parte das janelas, eu imaginei também a gente ter alguma configuração tipo essa aqui, né, de não precisar ser todas as janelas certinhas, bonitinhas, assim, tudo no seu lugarzinho, né? Não se faz mais muito assim, né, de estar tudo, né, como se fosse aquela casinha assim de boneca, né, mas aqui dá um efeito, né, na fachada, tá? E aqui, bom, são outras imagens, mas essas são algumas imagens que eu queria te mostrar, tá? Que representa daí a telha vindo e descendo para a fachada, e nas aberturas a gente faz uma moldura em volta da janela, que parece que a janela se amplia, né? Já que são janelas pequenininhas, a gente consegue ampliar fazendo essa moldura e basicamente criando um rasgo, né, nessa telha, em volta da telha, e, e meio que desvendando o que tem por trás da telha. Por trás da telha tem essa parede de blocos de tijolo, né, uma jogada que a gente faz, né, que dá um certo dinamismo na fachada, que tem os seus porquês, que tem sua filosofia, tem, né, um valor arquitetônico em volta disso, tá? Então esse aqui ficou, né, digamos, o design final, tá, volumetricamente. Só esclarecendo uma coisa, esse volume 3D, ele ainda é um volume bruto, tá? Ele não é um volume com fotorrealismo, ele é somente um volume para a gente validar esse momento, agora se esses formatos, essa materialidade, a aplicação desses materiais, se tá ok para ti, tá? A gente valida isso para depois, né, aprovando essa fase, a gente vai daí para o fotorrealismo e a gente faz imagens, né, que vão ficar muito melhores e muito mais ilustrativas do que essas aqui, tá? Por enquanto a gente está com algo bem mais resumido, digamos assim, tá? Mas esse aqui é basicamente o diagrama, né, que eu apresentei agora para ti para a construção do teu volume, tá ok? Eu vou te mostrar agora alguns outros ângulos, tá, dessa tua edificação. Ó, então, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Ó. Então, assim, esse aqui, tá, uma vista ali basicamente da esquina, né? Como eu mencionei, né, ainda é um volume que ele vai ser melhor trabalhado, tá? Ele tá com essas linhas aqui, depois a gente vai fazer o fotorrealismo. Isso aqui tudo vai ficar melhor o entendimento, vai melhorar o entendimento, tá, em relação ao entorno, tudo mais, né? Mas aqui já dá para ter uma boa ideia, né, da estrutura da casa, dessa materialidade que eu comentei, né, da telha que vem aqui, desce da fachada, a gente daí tem uma fachada completamente, digamos, né, a durabilidade dela vai ser muito maior, né, e em alguns momentos aqui a gente faz daí um emolduramento, né, que a gente cria esse rasgo na telha para deixar aparecer realmente o tijolo que vai estar por trás, e a gente dá uma certa amplitude dessas janelas, tá? E aqui a gente tem então o acesso da residência, né, que tu vem por aqui, que tem a porta, aquela porta-janela com vidro. A gente pode adotar uma área aqui onde vai botar uma trepadeira, tá? Aqui também a gente pode subir com alguma trepadeira, com uma vegetação que vá crescendo aqui ao longo da fachada, né? Aqui a gente tem um toque especial ali em relação às descidas pluviais. A gente está fazendo um trabalho de fazer tipo uma cama, um colchão, né? Algo que abrace a calha de forma intencional, né? Expondo, né, na fachada ali e deixando até artisticamente ali exposto ali um cano realmente na cor branca, assim, demarcando bem, né, a queda pluvial, né, que a gente vai ter uma calha que vai recolher aqui em cima a água da chuva, vai trazer para cá e a gente joga para fora da edificação e demarca isso como um elemento realmente arquitetônico, tá?
essa descida pluvial aqui. Deixa eu até ver se eu tenho uma imagem aqui de referência. Eu não achei muitas imagens aqui agora no meu banco de imagens, mas depois eu vou selecionar algumas para te mostrar. Mas assim, tem muitas casas com tijolo à vista, né, que se trabalha com um sistema pluvial, que nem dá para ver aqui ó, no cantinho ó, e aqui em cima, com eles aparente, né, demarcando a fachada de forma bem intencional, né, na arquitetura da edificação. Deixa eu ver se eu acho mais alguma por aqui. Tá? Aqui não tem agora nenhuma aparecendo. Vamos ver se aqui tem uma outra imagem. Ó. Essa aqui demarca bem alguns detalhes em preto. Né? E aqui uma descida também pluvial, demarcando na fachada. Mas eu queria fazer algo mais sofisticado nessa descida. Eu queria fazer algo que realmente a gente fizesse esse colchão, tá? Que demarcasse, né, como um elemento ali arquitetônico. Ó, aqui a gente tem, digamos, a calha, ó, ela está embutida dentro da alvenaria. Olha só que legal isso, porque fica algo que tu vê que é algo pensado para ser assim, tá? Que é algo realmente intencional. A calha no mesmo plano ali do tijolo, completamente embutido, né? Aqui a gente tem alguns outros exemplos, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó, dá para ver, ó, é um elemento arquitetônico da fachada, um detalhe da fachada e que realmente é realçado aqui na cor preta, já que toda a algerosa, aqui toda a calha metálica é preta, as esquadrias são pretas, né? Tu vê que é algo realmente pensado para ser assim, né? Então, eu acho que tudo que é intencional e que tudo tem o seu porquê é realmente, né, legal de se fazer. Então, a gente tem vários exemplos aqui ó, de calhas, né, que desce, de construções que são, né, com essa descida pluvial realmente pensada para ela estar aparente, né? E essa é a ideia que eu quero dar aqui nessa fachada, que a gente tem esse elemento vertical aqui bem marcado e fazer, digamos, essa casinha da calha. Então a gente tem uma que desce para cá, né? Uma que desce para cá, outra que vai descer aqui para o outro lado, né? Então a gente tem 4 descidas pluviais, tá? Um em cada canto de cada parede da residência, tá? Então esse aqui é um primeiro ângulo, né? A gente vê a cobertura aqui linkando, ó, com a área comercial até a residencial, né? Toda ela uma cobertura leve, tá? Então aqui a gente tem aqueles planos que eu te mencionei que conformariam um pórtico de acesso da tua área comercial, tá? Isso aqui, né, tu não te preocupa que o investimento é levantar uma parede, é fazer ali a fundação, levantar uma parede, né? E o resultado final vai enriquecer muito mais essa tua edificação do que se tu não tiver isso. Que nem eu mencionei, sem isso acaba ficando bastante assim, parece fica um pouco pobre ali a fachada, parece não muito pensada, não muito, né, sem muita lógica das coisas. Aqui é uma outra visão, pegando de frente, que é a garagem, né, a união entre as duas edificações. Tá? Aqui, como eu comentei, ó, realmente demarcando como se fosse um plano. Aqui também, ó, esse plano, né, que é plugado aqui ao lado da casa. Aqui é um outro plano, né? Tudo plugado a esse volume branco, tá? Que é o volume norteador do restante. Tá? E aqui a gente vai ter o acesso, ó, digamos, da tua clínica. Tá? Eu até coloquei ali como deixando o nome ali atrás. Eu acho que fica algo bem mais sofisticado, né? Tu tem na entrada aqui no acesso o nome da clínica não precisa estar colado aqui na frente, né? Ele pode estar um pouquinho mais atrás, né? De forma que a pessoa que está acessando ela vê o nome da clínica emoldurada através do pórtico. Acho que fica isso bem legal, assim, né? É quase como uma etiqueta assim de roupa de marca, né? Tu não precisa estar demonstrando a etiqueta no peito, né? Tu pode ter a etiqueta no colarinho, né? Escondido ali atrás, né? E fica algo sofisticado ali, fica algo interessante. E ter essa demarcação aqui, né? Desses dois planos aqui, que nem eu mencionei, filosoficamente pode representar o pé direito e o pé esquerdo, né? E daí a gente tem aqui o pergolado, desculpa, a gente tem aqui os blocos de cobogós dando, né, essa máscara, a gente está aplicando como se fosse uma máscara na frente desse volume da casa, e a gente vai ter então toda uma permeabilidade visual de quem estiver sentado lá dentro na sala de espera,
vai enxergar aqui através desses bloquinhos aqui, tá? Ó, aqui uma outra visão, né, uma visão mais diagonal de quem está acessando. Aqui a gente tem o acesso da área comercial de veículos, aqui o de pedestres, tá? E só uma correção aqui, que na verdade não é uma correção, mas é que o programa, quando eu faço esse volume mais bruto, ele tem certas limitações, mas na verdade aqui é tudo branco, tá? Essa parte aqui, esse quadradinho aqui, na verdade ele é branco, tá? Porque aqui é como se fosse um ripado metálico venezianado, que aqui é onde está os aparelhos de ar-condicionado da residência, tá? Foi o melhor local, né, que eu achei para acomodar as unidades externas, para deixar numa área ventilada. A gente faz um nicho ali, eles vão ficar camuflados, porque isso aqui, ele fica tudo branco, tá? Isso aqui ele não aparece com esse preto, como está aqui, tá? Ele fica realmente branco, e daí a gente dá uma camuflada nos aparelhos, e esses aparelhos não ficam aparentes na fachada, tá? Eles não ficam de forma externa. Dando sequência aqui, então, aqui uma visão mais interna da parte do jardim, aquela parte ali onde a gente tem a parte do quiosque, né? Originalmente a gente não tinha no projeto, mas com o layout a gente acabou, né, desenvolvendo ali uma área, digamos, mais de paisagismo, né? Então eu acabei englobando aqui nessa parte aqui do 3D. Foi como um plus, aí, como um extra aí do projeto aí, né? A parte aí do quiosque, a gente fazia esses muros aqui, daí também pegando esses mesmos blocos aqui de cobogós, tá? E a gente pode ter aqui, né, aquela parte ali da churrasqueira, né, o duto da coifa, a pia, né, que se emenda com a churrasqueira, uma mesinha aqui na frente para sentar, desfrutar desse ambiente coberto, vai ficar bem legal, né? Obviamente para a prefeitura, para a gente aprovar na prefeitura, a gente coloca essa cobertura aqui, não sendo uma cobertura fechada, como sendo um pergolado, para não somar a área computável construída, né, a área de aprovação de prefeitura, tá? Mas depois, né, dá para tranquilamente fechar aqui, para deixar o quiosque bem protegido, né? E a gente tem, então, né, aqui a divisa com o estacionamento, com os veículos da área comercial, aqui a divisa com o estacionamento da área residencial, aqui um estarzinho, a gente pode ter aquelas lareiras soltas de jardim, né, com cadeirinha, fazer uma área verde ali, vai ficar bem agradável, bem aprazível, né? Acho que vai ficar bem legal, tá? Seguindo aqui um outro ângulo do jardim aqui, eu gostei bastante aqui desse visual aqui da fachada, ficou um visual mais limpo, mais clean, e a gente tem aqui a materialidade dos elementos aqui bem marcados aqui, o que é a parede lateral, o que é o volume central, e alguns rasgos aqui com algumas janelas em pontos estratégicos, tá? Com essas janelinhas, com a portinha ali, né? A única questão que eu tenho de comentar aqui no layout a gente não tinha visto, né? Pela questão da topografia do terreno, tá? A gente vai ter um desnível aqui da garagem para essa área aqui, tá? Senão a gente teria que aterrar demais esse terreno, então a gente vai ter um pequeno desnível de um patamar aqui para o outro, tá? Mas é coisa de 50 centímetros, é coisa de 65 centímetros, não é muita coisa, tá? Pequeno desnível ali para a gente poder acomodar o terreno e também deixar com que fique, né, mais otimizado, mais racional de acordo com a topografia, e não se gaste tanto em estrutura para estar erguendo, levantando isso lá para cima. Então a gente vai acomodando a edificação de acordo com as curvas de nível, tá ok? Seguindo aqui, então, por um outro ângulo, a gente tem aqui os fundos da área comercial, tá? E aqui, né, os fundos da residência, aqui a parte do estacionamento, a gente vê o caminhozinho que tem aqui por trás da área comercial, uma das janelas da sala, né, da sala de atendimento, e aqui a gente tem uma grelha, né, uma porta venezianada que é que nem a outra, né, ela é branca, mas aqui ela parece muito mais preta, mas ela é branca, para a gente mimetizar, digamos, com essa fachada, com a telha branca, tá? E aqui toda ela ventilada, a gente tem 3 equipamentos de ar-condicionado e mais aquele equipamento do aspirador, tá? Aqui são os pontos de arandela,
né, de fachada, de iluminação de fachada, que eu não tinha mencionado anteriormente, nas outras imagens também aparecem, tá? Então ficou essa composição aqui e ficou, acho que bem legal, parece assim, né, um conjunto como um todo, né, ficou algo que remete muito à serra, puxando o tijolo, puxando essa questão do telhado inclinado, telhado mais com pontudo, né, digamos assim, né, puxando, né, algumas características de casas mais tradicionais, como também tendo elementos aí mais contemporâneos, né. Então a gente conseguiu fazer essa mescla aí, né, que tu está vendo aí no conjunto, tá? E aqui a gente consegue ver um pouco mais de cima, ó, todo o conjunto, tá? Então a parte da cobertura aqui do quiosque, cobertura da área comercial, residencial, o pergolado aqui da garagem, né, o caminho aqui por trás, né, o estarzinho aqui da área de paisagismo, a área da lavanderia, aqui a janela da cozinha, aqui a janela do closet e aqui a janela lá do final da escada na parte mais alta, tá? Aqui por um outro ângulo, essa parte, essa visão de cima aqui da área do jardim, tá? Essas imagens eu te encaminho elas todas para tu dar uma olhadinha com mais atenção, não ficar somente aqui no vídeo, acho que vai ficar mais fácil para que tu possa ver, certo? Aqui um outro ângulo da fachada principal da residência ali, na parte da curva, tá? Então aqui a gente tem as janelinhas, uma do lado de cada lado do fogão, né? A porta de entrada aqui, janela do dormitório principal, da suíte principal, e aqui da suíte secundária. Aqui eu fiz algumas jogadas assim para mudei um pouquinho as dimensões da janela, tá? Aqui eu acho que vale a pena, na tua janela, pelo menos, eu diminui um pouco a largura da janela para poder aumentar a altura. Tá? Então, o custo da janela que a gente tinha de 1,60 m para essa aqui, que agora tem uma largura de 1,30 m, se eu não me engano, a gente aumentou um pouco mais a altura aqui do peitoril. Tu vai ver que vai ficar uma janela muito mais agradável para tu ter um contato maior com a vista. Já nesse quarto secundário, esse peitoril que aqui é aberto, aqui eu faço ele fechado, tá? E ao mesmo tempo aqui a gente tem uma certa linearidade uma com a outra. Ficou duas janelas diferentes e eu acho que fica bem legal, assim, trabalhar os elementos, não precisa ser tudo igualzinho, tudo bem certinho, né? Dá pra gente dar enfim, né? Abrir um pouco a cabeça, assim, para criar outras situações mais inusitadas, outros elementos, né? Um pouco mais criativos, né? E, né, espero aí que esteja gostando aí bastante aí das soluções, né, volumétricas, né? E daí eu vou ficar aí também no aguardo aí dos teus comentários, tá bom, Sérgio? Essa aqui foi a última imagem, né? Então, né, deixa eu voltar aqui. Então depois eu vou passar todas as imagens para te olhar com mais calma, tá? E fico aí no teu aguardo, tá bom, Sérgio? Valeu, até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.